Assassinei meus pais para poder ficar com a minha herança o mais rápido possível. Bem-vindos ao Contador de Histórias. Me chamo Suzanne von Richthofen. Tenho 37 anos atualmente. Eu era de uma família de classe alta, desde pequena. Vivi no conforto proporcionado pelo meu pai, Manfred von Richthofen, engenheiro formado pela USP e diretor de engenharia da DERSA. Minha mãe, que se chamava Marisa von Richthofen, e era psiquiatra formada pela PUC São Paulo, com especialização em psicologia infantil. Morávamos no bairro Campo Belo, em São Paulo. Tínhamos uma vida bem confortável. Eu sempre fui uma aluna exemplar e falava 3 idiomas desde pequena. Mas dentro de casa havia bastante rigidez. Meu pai era uma pessoa autoritária e muito exigente. Meus pais queriam que eu e meu irmão tivéssemos um futuro muito bom, então eram um pouco controladores. Fui crescendo e, tendo mais um pouco de liberdade, comecei a fazer tudo o que meus pais não aprovavam. Aos 15 anos, eu conheci Daniel Cravinhos. Ele era 4 anos mais velho do que eu e veio de uma realidade muito diferente da minha. Ele morava com os pais e ganhava a vida fazendo bicos. Meus pais fizeram de tudo para impedir nosso relacionamento, mas não adiantou. Com o tempo, eu comecei a frequentar a casa da família Cravinhos. E lá eu encontrei um ambiente bem diferente, sem cobranças e com mais liberdade. Lá eu podia fumar, dormir tarde e ter relações com o Daniel sem ninguém encher meu saco. Minha aproximação com o Christian Cravinhos, irmão mais velho do Daniel, também foi bem rápida. O Christian tinha antecedentes criminais e logo nós 3 começamos a sair e fumar maconha juntos. Nós conversávamos bastante sobre o que faríamos com a herança dos meus pais se tivéssemos aquele dinheiro. E foi aí que surgiu o plano de tirar a vida dos meus pais. No dia 31 de outubro de 2002, eu cheguei em casa mais cedo, busquei meu irmão mais novo, o Andrés, e levei ele para uma lan house. Depois voltei para casa, conferiu se meus pais estavam dormindo, e eles realmente estavam. Então indiquei para o Daniel e para o Christian o caminho até o quarto dos meus pais. Chegando lá, Daniel e Christian ficaram do lado da cama dos meus pais, em silêncio por alguns segundos, segurando as barras de ferro. Só que o meu pai acabou se mexendo. Ele virou de peito para cima e acabou despertando. Nesse momento, meu pai viu o rosto dos seus assassinos. Mas em questão de segundos, o Daniel acertou ele várias vezes com a barra de ferro. O primeiro golpe foi tão brutal que causou um afundamento do crânio do meu pai. De acordo com o Daniel, meu pai faleceu de fato por volta do 10º golpe. Mas ao contrário dele, minha mãe agonizou muito mais e por muito mais tempo. O Christian, no momento de acertar os golpes, fechou os olhos e acabou errando. Primeiro ele acertou a cabeceira da cama e depois ele acertou os dedos da minha mãe, quebrando eles. O Daniel então falou para o Christian fazer com mais força e ele acertou 4 golpes na cabeça dela. Foram 4 golpes tão brutais que a barra de ferro, que tinha o formato de L, teve a parte da ponta enganchada na cabeça dela. Quando ele puxou a barra de ferro para soltar da cabeça da minha mãe, ele acabou espalhando massa encefálica por todo o cobertor. A essa altura, ela ainda estava viva. Isso foi algo que intrigou muitos médicos legistas, o fato dela ter resistido por tanto tempo com agressões tão brutais. O Christian então ergueu a barra de ferro mais uma vez e desferiu mais uma sequência de golpes no rosto dela. No total, foram cerca de 20 golpes. Minha mãe ficou irreconhecível. Quando ela ficou estática, parecendo que já estava morta, veio algo mais bizarro ainda. Alguns segundos depois, o corpo dele começou a emitir sons, como se fosse um som de gargarejo, e eles começaram a ficar aterrorizados com aquilo. De acordo com a perícia, esse som ocorreu porque as lesões foram concentradas na região craniana. Isso fez com que o sangue escorresse para a região da nasofaringe e nas vias aéreas. E ao ter essa região entupida de sangue, minha mãe começou a emitir esse som. Ela começou a engasgar com o sangue ainda viva. O Daniel enfiou uma toalha na garganta dela para parar o som, e foi aí que ela faleceu por falta de oxigênio. Depois do crime, nós 3 roubamos R$8.000, 6.000 euros e $5.000. E montamos uma cena para parecer que foi um assalto seguido de assassinato. Depois tentamos forjar um álibi. Eu e o Daniel fomos para um motel chamado Colonial. E isso, ao invés de ser um álibi, só levantou suspeitas contra nós.
Depois saímos de lá, buscamos o Andrés na lan house e fomos para minha casa. Um dos primeiros policiais que chegou na cena informou para mim e para o Andrés que nossos pais estavam mortos. E logo de cara, eu disse para ele como eu deveria agir dali para frente juridicamente. A perícia também conseguiu concluir que meus pais tinham morrido entre 10 horas e meia-noite. E o meu carro foi visto às 11 horas na casa por uma vigia que ficou ali perto. Essa informação mostrou que eu estava lá no momento do crime. A polícia já estava desconfiando de mim, tanto pelas várias inconsistências, quanto a minha frieza após a morte dos meus pais. E nisso, o Christian, que tinha ficado com dinheiro, foi até uma loja e comprou uma moto em dólar. A polícia chamou nós três para prestar depoimento, e o Christian acabou confessando primeiro. Em seguida, o Daniel também admitiu o crime, mas eu continuei negando. Depois de ser pressionada, eu confessei minha participação. Minha defesa tentou me colocar como vítima o tempo todo, como se eu tivesse sido manipulada por Daniel. Mas no final, o júri condenou nós três como culpados por duplo homicídio, triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. Eu e Daniel fomos condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto o Christian foi condenado a 38 anos e meio. Em janeiro de 2023, recebi liberdade condicional após 20 anos de prisão. Atualmente eu estou casada e também tenho um filho, além de conviver com as 3 filhas do meu marido. Daniel se casou com uma mulher em 2014 e foi solto em janeiro de 2018. O Christian conseguiu a liberdade em 2017. Só que em abril de 2018, ele acabou cometendo outro crime e foi preso novamente. E esse ano, o Christian foi beneficiado para cumprir a pena em liberdade. Meu irmão Andrés, basicamente também foi uma das vítimas dessa história. Atualmente ele tem 37 anos, e na época ele tinha apenas 15, e o caso destruiu a vida dele. Ele foi acolhido pela minha avó e por um tio, e conseguiu retomar os estudos. Meu irmão é formado e tem doutorado em Química. Parecia que ele estava indo muito bem. Só que tudo mudou em 2017, quando ele foi encontrado pela polícia em um quadro de surto psicótico. Ele estava desorientado, com o cabelo bagunçado e com as roupas sujas tentando pular o portão de uma casa. Depois disso, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica e desde então sumiu da vida pública. Ele herdou a fortuna da família Richthofen e hoje em dia ele vive basicamente isolado. Vocês lembram deste caso? Acha que minha sentença foi justa e mereço perdão pelo que fiz? Ou eu deveria ter recebido prisão perpétua? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe e siga o perfil para mais histórias.